Fala pessoal, beleza? Então vamos lá, mais um videozinho. Esse vai ser o quarto e último vídeo desse trimestre, a última revisãozinha. Lembrando que vai ter o formuláriozinho, vocês continuam preenchendo, né? É preciso que vocês preenchem esse formulário para a gente fazer uma avaliaçãozinha. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma situação política do Brasil, uma situação política do Brasil. A gente falou da América Espanhola, a gente vai falar um pouco do Brasil. E o Brasil, claramente, refere-se a Portugal, né? Então, pertencente a Portugal, a colônia brasileira. Então aqui fala sobre o que? O início do século XIX, a influência do iluminismo associada aos exemplos deixados pela independência dos Estados Unidos em 1776 e pela Revolução Francesa em 1789 contribuiu para acelerar o processo de emancipação política das colônias latino-americanas. Então, foi o que aconteceu com as demais colônias latino-americanas também, e o Brasil não foi diferente nesse processo. No Brasil, esse processo teve uma série de particularidades. Isso porque, diferentemente da América Espanhola, que sentiu a ausência do poder real em virtude das invasões napoleônicas, em 1808, chegavam ao território brasileiro a família real e inúmeros membros da corte portuguesa. Claro que essas influências feministas tudo influenciavam também, como foi na espanhola, acabei de falar, mas o diferencial do Brasil, no caso, foi essa vinda da corte para o Brasil, que teve um outro processo também, alguns outros fatores que a gente vai ver agora no decorrer, tá bom? Então, ali a gente fala a vinda da família real portuguesa para o Brasil. No início do século XIX, as invasões napoleônicas, a gente vai ter esfacelavam, né, fronteiras e espalhavam temor por diferentes regiões da Europa. Em Portugal, cujo governo era exercido pelo príncipe Dom João, a situação era muito delicada. Por um lado, o reino mantinha uma aliança com os ingleses, havia séculos, né? Por outro, era pressionado por Napoleão Bonaparte a romper essa aliança, respeitando o bloqueio continental. Então, Napoleão fazia esse bloqueio continental e Napoleão pressionava para que os portugueses tivessem uma aliança, rompessem essa aliança com os ingleses. Tá? Essa família imperial acabou vindo para o Brasil, né? Meio que correndo, fugindo realmente. Então, ela veio em direção à colônia. Aqui nós temos um pouco falando sobre a abertura dos portos. Em 1808, o decreto permitia ao Brasil que realizasse comércio com nações aliadas a Portugal, em especial a Inglaterra. Tá? Então, no caso, a Inglaterra tinha uma prioridade também nesses comércios com Portugal aqui no Brasil. Fim do exclusivo comercial. A medida pôs fim a séculos de monopólio comercial. Na prática, o Brasil deixava de seguir o chamado Pacto Colonial. Deixa eu baixar um pouco aqui. Emancipação política. Essa medida é entendida como um dos primeiros passos para a emancipação política do Brasil. A frota de Dom João VI aportou em Salvador em janeiro de 1808, na Bahia. O príncipe regente realizaria um dos mais importantes atos no território colonial, o decreto de abertura dos portos às nações amigas. Então, como ele veio para cá, ele começou a fazer algumas mudanças, né, de abertura de portos, fazer com que essa colônia começasse a ter mais poder, mais força e começasse a comercializar e expandir seu comércio, as suas ligações com outras nações também. Mudanças políticas e econômicas na colônia. Em março de 1808, após
O curto período em Salvador, a família real e a corte portuguesa foram recebidas no Rio de Janeiro. Essa presença alterou radicalmente o cotidiano da cidade e os rumos da colônia. De início, a coroa tomou posse de casas, igrejas e outros locais para servirem de sedes administrativas ou residências dos membros da corte. Em seguida, iniciou um amplo processo de adequação da cidade às necessidades da corte. Então é interessante que a gente vai trabalhar na live, vamos conversar um pouco sobre isso, sobre essa presença da corte, de modo geral, no Rio de Janeiro. Então, tudo que a cidade teve que se adequar, as pessoas tiveram que ceder as suas casas, as melhores residências, para que essas pessoas tivessem um conforto, né? É interessante já falar um pouco sobre essa corte vir com casaco de pele, um país tropical como o nosso, o Rio de Janeiro, que é uma região muito quente. Então, vocês imaginem como tem muita parte engraçada com tudo isso. E toda essa mudança que a cidade e o Rio de Janeiro teve que se adequar à corte, tá? E para bancar e todo o conforto que eles tinham, fazer isso dar certo ali no Rio de Janeiro. Tá? A gente vai ver na live um pouco mais explicadinho sobre isso. Algumas coisas que foram fundadas aqui nesse período: Banco do Brasil, Biblioteca Real, Jardim Botânico, Imprensa Régia, Teatro São João, Academia Militar, Observatório Astronômico, cursos superiores de Direito e Medicina, porque até então lembra que as pessoas iam para Coimbra estudar medicina ou direito e acabavam voltando, né? Daí, daquela ideia do iluminismo, que já foi alguns voltavam com essas ideias iluministas, lembra que a gente trabalhou sobre o iluminismo no Brasil, a influência do iluminismo no Brasil. Então, o curso superior também foi criado nesse período. Então ele tem alguns tratados, né? De 1810, Tratado de Paz e Amizade, garantia taxas alfandegárias que privilegiavam os comerciantes ingleses. Então, de novo, aquele acordo com a Inglaterra. Tratado de Navegação e Comércio firmava uma aliança política e militar entre Portugal e Inglaterra, concedia liberdade religiosa e imunidade jurídica aos ingleses na colônia. Novamente, os ingleses com preferência aqui na colônia. Previa a extinção gradual do tráfico de africanos escravizados. Então, a diminuição desse tráfico de escravizados, a Inglaterra foi uma das primeiras também a combater isso, né? E como o Brasil tinha muito acordo com relação à Inglaterra, não poderia ser diferente também disso. Tá? Então, foram alguns tratados nesse período que aconteceu. Reino Unido. Reino Unido, né? Em 1815, com o fim do Império Napoleônico, realizou-se o Congresso de Viena, cujo principal objetivo era reorganizar as fronteiras europeias. Esse fato, associado ao desejo de Dom João de permanecer no Brasil e evitar revoltas internas, fez com que o príncipe regente decidisse elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Insurreição Pernambucana foi uma das revoltas que teve, né? Então a data foi um esqueminha aqui, um quadrinho para vocês se localizarem, bem resumido. Então a data e local: Pernambuco, 1817. Causas: crise econômica que atingia a região, altos impostos, insatisfação com o alto custo da corte e da máquina administrativa montada por Dom João VI. Então, para manter essa corte, a população acabava vendo o peso que era manter essa corte, todo o privilégio dessa corte que Dom João VI trouxe. Grupos sociais: a influência: independência dos Estados Unidos, 1776, e Revolução Francesa, 1789 a 1799. Grupos sociais: comerciantes, militares, membros do clero, grandes proprietários, juízes, artesãos e homens livres, que compunham esses grupos sociais dessa ressurreição. Início: os insurgentes tomaram Recife, fundaram uma república e formaram um governo provisório. Tá? Esse foi o início. O desfecho: as divergências entre os líderes, então eles divergiam muito esses líderes dessa ressurreição.
a falta de apoio de outras regiões e o avanço das tropas portuguesas marcaram o fim do movimento, muitos líderes foram presos e executados, assim como a gente viu em Confidência, alguns outros temas que aconteceram no Brasil também em colônia. Vamos ver a sociedade colonial ali. Tá, tem outros fatores que a gente vai ver no LD, que é um pouco mais extenso, que vai trabalhar também, mas aqui a gente faz essa resolução bem rapidinho, porque essa é a ideia, que nossos vídeos sejam bem rápidos, e são temas que eu vou pedir por formulários ou alguma atividade que eu venha fazer com vocês. Então estou sendo o mais direto possível aqui. Sociedade colonial. Então ali, hábitos europeus foram adotados, né? Claro. Necessidade de mão de obra especializada. O uso de mão de obra escrava permaneceu, então o uso dos escravos, da mão de obra deles permaneceu nesse processo. Medo da revolta dos escravizados, lembra que aconteceu lá no Haiti, eles tinham esse receio também. Necessidade de mudança escravizada, eu falei. Campanhas de incentivo para a vinda de imigrantes. Essa campanha de incentivo para a vinda de imigrantes é uma segunda leva de imigração portuguesa. Então eram muitas vezes jovens que estavam em Portugal tentando ganhar vida e viam aqui no Brasil uma chance, uma esperança de vir virar fazendeiro ou alguma outra coisa que o governo estava incentivando a que esses portugueses fizessem uma migração para cá, para expandir, para aumentar o país, para produzir, de modo geral. Presença de artistas e pesquisadores europeus. Também começou a ter essa abertura para que essas pessoas viessem ao Brasil, artistas, pesquisadores, que vai ver para frente agora um pouquinho sobre isso. E uma abertura de 1820. Então ali temos passei muito. Revolução Liberal do Porto e a regência de Dom Pedro. Em 1820 iniciou-se na cidade do Porto, em Portugal, um processo revolucionário que apresentava como exigências básicas o retorno imediato da família real e da corte portuguesa e a convocação de uma assembleia constituinte. Então, esse processo era para que a corte voltasse, a família real voltasse para Portugal de maneira imediata, né? Então, nesse processo foi em 1820, na cidade de Porto. Deixa só. Ali temos o processo de independência. Aqui tem um esqueminha bem rápido, gente, para a gente conseguir se localizar um pouco. Então, a Revolução Liberal dos Portos, onde aconteceu essa revolução, e essa família real tem que voltar, né, para Portugal. Retorno da família real a Portugal, 1821. Dom Pedro, príncipe regente. Dom Pedro fica, que é filho de Dom João, fica como regente no Brasil. Ele era um menino, ele acabou sendo criado aqui por tutores. Pressão das cortes portuguesas pelo retorno de Dom Pedro. Agora Dom Pedro eles querem que volte para lá, né? Volta a Portugal. E temos o dia do fico, que foi 9 de janeiro de 1822, que Dom Pedro fala, né, uma frase lá: você fala o bem de todo, eu digo que fico, do Urubará, e assim por diante. A gente vai trabalhar um pouquinho isso também na live, falar um pouquinho dessas histórias e essas curiosidades que envolvem esse dia do fico, essa pressão da corte. A gente vai conversar um pouquinho na live sobre isso. E 7 de setembro de 1922, a independência do Brasil. Beleza? Gente, então assim, esse vídeo é curto, eu sei, é mais para vocês se situar um pouquinho e onde a gente vai trabalhar, tá? Então, essa aula provavelmente comigo duraria umas 3 aulas, no mínimo, assim, né? Umas aulas para a gente conseguir trabalhar todo esse tema, e 3 a 4 aulas, e a gente vai continuar assistindo essa aula do positivo, né? Da SPE, e a gente vai tirar as dúvidas na live, a gente vai falar todas as curiosidades, vou fazer algumas atividades na live, talvez seja 1 ou 2 lives, eu vou usar para esse tema, mas é um tema muito bacana, que eu gosto muito,
Então, assim, hoje a gente fecha aqui o segundo bimestre, tá? Esse é o último videozinho nosso. E agora vídeo só para o terceiro a gente tem retorno, então. Mas as lives a gente continua e as dúvidas também assistindo comigo lá, via WhatsApp ou qualquer outro canal que vocês preferirem. Beleza? Um abração a todos.